alaikum para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André, mais uma vez gravando um canal de bênção nesse canal lindo, maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Eu quero já fazer aqui cumprimentação. Quero cumprimentar a todos com Shalom Aleikum, Maleikum Salam, e quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Eu quero já fazer aqui menção do comentário bíblico das lições bíblicas da revista dominical A Igreja Eleita, cujo o seguinte o tema que será realizado no dia 31 de maio. O tema é o mistério da unidade revelado. O mistério da unidade revelado. É a lição do número 9. Esta é a lição do número 9 que estarei fazendo comentário, nível 1 das lições bíblicas. O texto áureo é: qual outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profeta. O texto prático se diz: Deus revela um mistério que esteve oculto desde todo o século aos profetas, aos apóstolos no Novo Testamento. Quando nós olhamos, sabemos que existe 6 pontos culminantes do ministério da unidade da revelação. Qual seria os 6 pontos do ministério da unidade da revelação? Primeiro ponto: o ministério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento. Segundo ponto: as escrituras do Antigo Testamento fazem menção da bênção prometida aos gentios. Terceiro ponto: o ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quarto ponto: a igreja incipiente demorou entender o mistério oculto de Deus, baseado no livro de Atos 11 e versículo 4. Quinto ponto: Deus revelou o mistério oculto ao tempo oportuno, baseado em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Sexto ponto: o ministério foi revelado por Cristo, o qual restituiu a igreja. Efésios 3 e versículo 11 e 12. Esses são os pontos do ministério da unidade da revelação. Agora, quando nós fazemos uma liturgia da igreja e da noiva, classificamos ou classificada a igreja de Efésios. Primeiro ponto: a prática, a verdadeira prática. E qual é o objetivo da verdadeira prática? Que estudamos o mistério de Deus, que esteve oculto em revelação concedida aos apóstolos e profetas. O objetivo clássico desta revelação: existe 3 pontos revelativos. Primeiro ponto: o ministério oculto que os judeus e gentios seria um só povo, integrantes em um só mesmo corpo. Segundo ponto: como quando Deus revelou o ministério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro ponto: que este eternidade, ministério que esteve encoberto para ser revelado ao tempo oportuno. Oh, glória a Deus! Irmãos, quando nós olhamos o termo mistério na Bíblia, ela contém mais de 16 vezes a questão mistério. Quando a gente vai observar a palavra mistério, no grego, ela vem do verbo mysterium, que quer dizer segredo, doutrina secreta ou oculta. O que quer dizer unidade? O estado de ser um ou único. A igreja tem que ser única e a igreja tem que estar em unificação, sendo unificada, sendo única, só propósito de adorar a Deus.
Quando nós observamos o mistério da Igreja de Cristo formada pelas duas unidades que são judeus e gentios que estiveram oculto desde a eternidade. Então Deus, ele revelou o seu ministério. Quando ele revelou o seu ministério aos profetas e aos apóstolos. Quando nós observamos, 3 vezes encontramos esta palavra no Evangelho, 4 vezes no livro de Apocalipse, a palavra mistério, mais de 20 vezes nas epístolas de Paulo, que nós observamos. Somente qualquer coisa estranha é inexplicável, mas sempre sendo um segredo revelado e não revelado. Então, a questão de mistério se torna revelado ou não revelado. No termo do Novo Testamento estava no mundo o pagão crivado de solicidade, de uma sociedade que tinha por um fim um ensino e um mistério. Isto era segredo relacionado com a religião. Então, a religião também tinha o seu ponto misterioso, o seu mistério, que não se revelavam. Quando nós olhamos Paulo, tanto usava a palavra mistério, como se diz alguns termos, ou conexão com mistério. Se você for lá em Filipenses 4, 12, você vai ver Paulo utilizando a palavra mistério. Se você for lá em Colossenses, também você vai ver Colossenses 1 e versículo 2, você vai ver a palavra mistério. E quando você vai olhar para o livro de Efésios 3 e 4, você vai ver referencialmente falando do mistério. Quando nós olhamos para isso, a gente entendemos que referencialmente os privilégios comuns aos cristãos saindo do judaísmo e do gentilismo. Então, os três, se tornam uma unidade de Deus, se tornando único, se tornando um Deus único. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Este é o comentário da lição bíblica que vai ser realizado no dia 31 de maio e a lição 9, de nível 1. Aqui quem fala é evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salam. Ficam todos na paz.